Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bola do Jogo. Aqui quem fala é Guilherme Zago. Hoje, excepcionalmente, sozinho. O nosso amigo Léo não vai participar hoje do nosso episódio, por isso ele vai ser mais breve. Mas a gente não podia deixar, né, de comentar com vocês sobre a saída do técnico Rubem Manhano da seleção masculina de basquete, né? Na verdade, a confirmação dessa não continuação do trabalho dele com a seleção masculina de basquete. Analisando, acho que primeiro tudo que ele fez pela seleção, Manhano começou o seu trabalho muito bem na seleção brasileira, de cara mudou a forma do time de se preparar, uma preparação mais sólida, enfrentando adversários mais difíceis e com um tempo maior de preparação do time. Isso é uma coisa muito positiva. Isso rendeu logo de cara na quadra uma defesa muito mais sólida, que inclusive era um ponto que muitos técnicos que dirigiram a seleção anteriormente eram criticados. E claro, no basquete moderno de hoje, quem não marca, a gente sabe muito bem que não vence jogos. Isso foram coisas muito positivas do trabalho dele, principalmente trazer o basquete brasileiro de volta para as Olimpíadas em Londres. Fez uma campanha muito boa em Londres, né? Infelizmente a gente perdeu aquele jogo na última bola para a Rússia e depois fomos eliminados pela Argentina. E depois seríamos mais uma vez, né? Eliminados pela Argentina aqui no Rio. Mas, de certo modo, ele fez uma campanha muito boa com a seleção brasileira até Londres. Depois a gente esperava um pouco mais. A preparação foi ótima, muitas coisas positivas o Manhano contribuiu, mas essa campanha no Rio deixou muito a desejar. A gente já falou anteriormente a nossa opinião sobre o dentro de quadra, mas a parte técnica também talvez não tenha sido o que a gente esperava, né? E isso se refletiu, claro, no desempenho do Brasil, que foi eliminado tão previamente, né? Numa campanha, bom, vamos se colocar assim, ridícula da seleção brasileira de basquete, onde começou muito bem a, os jogos, fez um jogo muito parelho com a Lituânia, depois eu fez um jogo muito bom contra a Espanha, vencendo no último segundo, depois oscilou bastante, a gente esperava alguns erros técnicos do Manhano ali, de alterações, enfim, mas isso é passado. Eu acho que a gente agradece muito aí todo o trabalho que o Manhano fez, isso não tem, é indiscutível, a qualidade também dele contribuiu muito para essa evolução do nosso basquete, mas agora a gente precisa dar um passo a mais. Espero eu que para esse técnico novo, que deve demorar um pouquinho, tá? Deve ser confirmado aí um técnico da seleção brasileira após a eleição do presidente da Confederação Brasileira de Basquete, que é em 2017, se não me engano, em março. Mas até lá, eu espero que eles primeiro não gastem tanto com o técnico, eu acho um valor muito alto. E a gente tem nomes aqui dentro de casa que eu acho que podem assumir a seleção e nos manter num patamar alto, internacionalmente falando. Também começar esse processo de renovação que precisa ser feito dessa geração que infelizmente a maioria vai terminando por aqui. Falando de nomes, todos nós sabemos, né, como Demetrius, o Neto e o Gustavinho vieram acompanhando ele com os trabalhos, inclusive o Gustavinho assumindo a seleção bem em alguns momentos. Ainda acho que tanto o Demetrius como o Gustavinho precisam de mais experiência internacional, então eles, para mim, devem ficar com essas seleções B de torneios e com isso irem ganhando experiência. Claro, o desempenho dos clubes que também eles serão técnicos pode ajudar com isso, mas assim, isso vai ser uma coisa muito boa para um futuro eles serem os técnicos. Eu acho que quem tem uma experiência bacana internacionalmente, acho que está pronto para participar desse processo de renovação
e pelo que eu vejo dele, principalmente quando jogou contra times da NBA com o Flamengo, times da Europa, se saiu muito bem tecnicamente e passou, né, por tudo isso que o Brasil passou aí, Londres, e agora essa campanha aqui no Rio com a seleção é o José Neto. Eu acho ele o cara mais qualificado. Mas, bom, isso é papo para mais tarde aí, porque provavelmente esse novo técnico da seleção deve demorar um pouco para ser anunciado. Só dando duas pitadinhas rápidas aí para vocês. A primeira é falando sobre. Enfim, a gente acabou aqui falando um pouco só, mas falando sobre a, a medalha de ouro, né? Mais que merecida dos Estados Unidos na Olimpíada. Óbvio, mas eu confesso que o jogo da final me deixou um pouco frustrado. Eu esperava que o time da Sérvia fizesse um jogo muito mais parelho e muito mais disputado do que fez. Talvez por ter alguns jogadores experientes, mas com um time muito novo, acabou se rendendo, como a gente viu ali, não tendo um emocional e aquela experiência que poderia ter feito o jogo ter ficado muito mais difícil para os Estados Unidos. Mas, mais que merecido, é legal de ver o Carmelo, por exemplo, com 3 medalhas, encerrando seu ciclo na seleção e acho que não tem muito o que falar da seleção americana. Jogaram muito bem, algumas oscilações, mas eu ainda acho esse time americano o time mais fraco que eu vi nas últimas Olimpíadas aí. Se alguma seleção aí quisesse ganhar, derrubar essa hegemonia como os Estados Unidos já fez, a Lituânia também já fez uma vez, eu acho que essa era a hora. Devido a essa seleção ser a mais fraca na minha opinião. Mas, mais que merecido. Tomara que a gente torce também pro Carmelo conseguir algum anel da NBA para se sagrar mesmo na carreira dele como jogador. Outra coisa bacana que eu também queria comentar com vocês, o aniversário do Kobe foi ontem, eles criaram, né, o Kobe Day lá nos Estados Unidos. Uma coisa muito bacana de vocês conferirem. Depois eu vou fazer um post lá na nossa página do Facebook para explicando melhor como como que foi esse processo, tá bom? Mas galera, é isso. Hoje é um pouco diferente, né? Mais curto, sem o nosso amigo Léo. Um abraço, Léo, também para você aí. Mas não deixem, tá, de comentar no nosso site, no nosso canal do YouTube. Não deixem de participar dos nossos posts, criticar, comentários são sempre bem-vindos, viu, galera? Hoje me despeço por aqui e fiquem à vontade também para sugerirem qualquer assunto ou qualquer coisa que vocês queiram discutir ou ver a gente também discutindo do basquetebol, tá? Um abraço. Não deixe de comentar lá no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook A Bola do Jogo e no nosso site que é o www.aboladojogo.com. Beleza, galera? Até a próxima aí. Um abraço.